É inacreditável, a esposa e duas filhas pequenas desaparecem e o marido parece muito calmo com tudo isso. Americano tem fama de ser frio, mas nem tanto. Chris Watts era casado com Shanann Watts e tinham duas filhas, Bella e Celeste. Eles se conheceram pelo Facebook e acabaram iniciando um romance algum tempo depois. A Shanann e as duas filhas desapareceram do nada de dentro de casa, da casa da família. Iniciou-se aí uma procura intensa por elas, pelo estado todo, que incluiu autoridades locais e até o FBI foi chamado de imediato. E claro, por onde começam as investigações? Pela casa da família, onde elas foram vistas pela última vez. O nome dele é Christopher Watts, casado há 6 anos com Shanann Watts, e tinham duas filhas, uma de 4 anos, Bella, e outra de 3 anos, Celeste. Shanann trabalhava de casa, na área de marketing, e o marido dela, o Chris, trabalhava na área do petróleo como engenheiro mecânico. Eles viviam em uma casa enorme, em um bairro tranquilo no subúrbio de Denver. Ela estava grávida do terceiro filho, dessa vez um menino, que chamaria Nico, quando desapareceram de casa sem deixar rastros. Um belo dia, a mulher do Chris Watts chega de viagem, uma viagem a negócios, tipo às 2 da madruga. Às 9 da manhã, a amiga que tinha deixado ela na porta de casa, às 2 da madrugada, voltou na casa dela para ver se ela tinha ido ao médico, pois ela tinha horário marcado para fazer o pré-natal. A amiga passou por lá porque a Shanann não respondia aos telefonemas e nem às mensagens enviadas pela amiga. Daí, a amiga liga para o marido da Shanann, o Chris, e pergunta pela amiga. Ele responde que não sabe e que talvez ela tivesse levado as filhas para um playdate. A amiga X não se contentou ainda, achou estranho e insistiu em dar uma olhada pela casa, do lado de fora, claro. E acabou ligando para a emergência depois disso, a emergência 911, aqui dos Estados Unidos. Um policial veio para fazer a visita de rotina. Fez as mesmas coisas que a amiga detetive já tinha feito, só que ele tem um body cam e dá para ver toda a vistoria que ele faz. Tem até um vídeo completo dessas imagens aqui no YouTube. Daí o policial também ligou para o Chris, o marido. Mas por que tudo isso? A mulher tinha um problema de saúde e porque estava grávida de 15 semanas, todo mundo se posicionou um pouco over. O Chris voltou para casa para falar com o policial e abrir a porta da casa para uma vistoria básica. Quando o Chris chega, ele fala para o policial que a casa está uma bagunça e que ele vai entrar primeiro para dar uma rápida organizada e logo eles podem entrar. Ok. O Chris ficou lá dentro por quase 1 hora organizando e só depois deixou o policial e a amiga entrarem e vistoriarem tudo. Eles não viram nada de anormal, tipo sangue, quebradeira, mas notaram que ela, a Shanann, não tinha levado roupas e remédios pessoais e nem nada das crianças parecia estar faltando. Se ela tivesse saído com as crianças, teria que ter levado algumas coisas. Se ela tivesse brigado com o marido, teria que ter levado muito mais. E tudo isso é registrado no body cam do policial. Eles não tinham câmeras de segurança em volta da casa toda, só na entrada, um ring cam, que mostra ela entrando na casa, às 2 da manhã. Mas o vizinho tinha câmeras, e como todo bom vizinho, acabou filmando parte da frente da casa deles, próxima à garagem. Essa câmera acabou filmando a atividade da área externa na frente da casa deles de madrugada, tipo entre 5 e 6 da manhã. Mas nada de anormal parecia ter acontecido. O que se via era o Chris colocando o carro de ré um pouco para dentro da garagem e ele indo e vindo várias vezes como se colocasse algumas coisas no carro, mas não dava para ver exatamente o que era, por causa do ângulo da câmera. Quando o Chris viu esses vídeos com o vizinho e na presença do policial com um body cam sempre gravando tudo, a reação do Chris não foi o que se esperava.
e perceberam todos ali que a reação dele não foi normal. Enfim, mas no vídeo da área externa só se via quando a mulher chegou em casa às 2 da madrugada e o marido saindo para trabalhar entre as 5 e 6 da manhã. A polícia segue investigando o caso, porque comportamento anormal de marido não é o suficiente para incriminar ninguém, né? E tampouco haviam corpos ou sinais de crime pela casa. Durante as investigações, eles viram que o carro dela ainda estava na garagem, que a bolsa com dinheiro e o ID, a identificação dela, também estavam ali. Não havia sinal dela ter feito as malas e partido, mas o mais curioso é que também não havia sinal de luta, de crime, de nada. Daí partiram para perguntar aos vizinhos se tinham visto alguma coisa, foram perguntar para os familiares se sabiam de alguma notícia das 3. E durante as investigações, tudo levava a crer que era uma família feliz e estável. Nada parecia anormal. E como é de praxe, levaram o Cris até a delegacia para prestar depoimento e tudo foi gravado em tape e vídeo. Como não havia sinais dela ter saído de casa sozinha ou com as filhas, a polícia focou no marido como suspeito e pedindo para ele fazer um exame detector de mentiras, que ele aceitou na hora. Em um outro dia, lá na delegacia, depois que ele fez o exame, vem uma detetive e fala para ele que ele não passou. E como uma técnica de carinho, passando a mão ali nas costas dele, dando uma ideia do que ele poderia ter feito, ele ainda não confessa e pede para falar com o pai dele, que está lá fora. Os detetives deixam o pai entrar na sala de interrogação e saem, deixando os dois a sós. Foi aí que o Cris deu a primeira versão mentirosa, que a esposa teria feito mal às filhas e ele se descontrolou e então fez o mesmo com ela. O pai, comprando a história dele, dá uma ideia, foi defesa, né? Foi por pressão, papapá. E daí os detetives voltam. É aí que ele confessa para os detetives também, mas eles não compravam essa versão. A verdade é que ele estava traindo a mulher, ele estava percebendo e começou a pressionar o marido. Ele chegou a pedir a separação, mas como ela estava grávida, ela pediu que eles tentassem resolver o problema antes desse passo. Mas parece que a amante também botava pressão nele, para ele se decidir. Então, no dia que ela voltou da viagem, às 2 da madruga, eles brigaram e o Cris chamou a esposa somente. Uma das filhas que estavam dormindo, a mais velha, acordou e foi até o quarto dos pais. Viu a mãe morta e perguntou o que ela tinha. E o pai disse que não era nada. Enrolou o corpo num lençol e entre 5 e 6 da manhã, como se viu pelas câmeras do vizinho, a atividade dele era colocando o corpo da mulher morta dentro do carro e as filhas vivas no assento de trás. E foi para um lugar remoto onde ele trabalhava e enterrou o corpo da esposa. Somente depois ele voltou para o carro e asfixiou a caçula. Daí jogou o corpo dela dentro de um tanque de petróleo. Depois voltou para o carro e asfixiou a mais velha também, com a mantinha que as duas sempre usavam. Muito triste. E depositou o corpo dela no outro tanque de petróleo. Quando ele confessou para a polícia, ele deu várias versões variadas e mentirosas a princípio, mas afinal, essa é a versão que consta nos autos. O assassinato da família aconteceu no dia 13 de agosto de 2018, na cidade de Frederick, nas proximidades de Denver, no estado do Colorado. E no dia 21 de agosto de 2018, ele foi preso após confessar. A polícia foi lá até o local onde ele localizou os corpos. No Colorado tem pena de morte, mas a família da esposa não quis essa pena, porque muitas mortes já haviam acontecido e eles não queriam mais uma na conta da família. E também não queriam passar pelos anos de recorrência, pelos tribunais e apelos que se dariam nos anos seguintes. Em novembro de 2018, ele foi sentenciado a várias prisões perpétuas, concorrentes e sem possibilidade de sair antes, por qualquer motivo.